vou sair aqui vou mudar o script. O que você acha da lei brasileira da inclusão? Você acha que ela é um marco? Você acha que ela é importante para a solidificação das pessoas? São Paulo hoje é uma referência, né, nesse caminho. A Anshan tem mais de 5 mil filiados em São Paulo, no Brasil? São hoje em torno de 4 mil. 4 mil. Como é que São Paulo, que está dentro de um polo super desenvolvido para esse tema, consegue reverberar nas outras? Porque você está em locais, né, norte, nordeste, sudeste, cada linguagem é uma. Como unificar isso? Te fiz 2 perguntas. Vamos lá. Eu vou começar pelo começo aqui. Eu acho que, sem dúvida, foi um marco, mas eu acho que também, como toda lei, tem uma distância entre você criar a regra e você conseguir executar e fazer com que aquilo seja aplicado na prática como quem fez a lei imaginou, né? Então, mas isso não tira o valor nem a importância da lei, sem dúvida nenhuma. Mas de fato ela está acontecendo, é uma realidade. Isso, exatamente. E que até eu acho que tem um tempo, né, mas que de fato eu acho que precisa ter um engajamento maior da sociedade como um todo, né? Isso, para fazer acontecer, porque não adianta, né? Eu tenho a regra, eu tenho a lei e isso às vezes não reflete. Não pode guiar bêbado, e a gente tem um monte de carro guiando bêbado. Exatamente. Mais ou menos isso. É isso. E, bom, com relação a essa questão de São Paulo, sem dúvida nenhuma, assim, a gente hoje está em 16 lugares, né? 15 até pouco tempo, agora a gente está também partindo para uma filial em Vitória. E a gente trabalha com uma diversidade cultural muito grande. Então, isso, por um lado, também é muito bacana, afinal de contas é uma diversidade, mas também traz um desafio. Por quê? Porque eu preciso tentar criar uma medida de diversidade e de incorporação da diversidade dentro da rotina dessas 16 unidades que estejam alinhadas ao propósito da Anshan, aquilo que a gente abraçou como causa, que pra gente hoje é muito forte, né? Então, eu tenho lá, né, no meu código de ética e conduta, que a Anshan realmente fomenta a diversidade e que a gente abraça a diversidade e que a gente tem uma intolerância absoluta com qualquer ação que esteja contrária a isso. Mas é difícil, de repente, eu dizer isso para um gestor que está em começo de carreira e está sozinho ali conduzindo heroicamente, né, uma filial no interior, e eu vou dizer para ele, olha, se algum CEO dessas multinacionais que você atende se comportar de uma forma que vá contra o nosso código de ética e conduta, você precisa se posicionar. Do qual ele é associado. Isso, do qual esse CEO é associado. Então tem um trabalho mesmo de desenvolvimento, de pegar pela mão e de entender que eu não posso simplesmente exigir que eles tenham determinada postura. Eu preciso até ensinar como eles podem ter determinada postura, porque, de novo, né? Essa é uma situação que o cara também não vai poder chegar dando soco, né? É na conversa, é na sensibilização, é até na educação. Mas a gente também não pode falar, também não posso tirar ele daqui, não posso falar que não vou falar com ele. Exatamente. E também não dá assim, eu vou deixar, as coisas acabam se acomodando. Não, a gente quer olhar para isso, é um desafio e a gente quer olhar para isso, né? Esse é o grande legal, né? Que acho que é o que fez a gente conversar. Eu olho para isso e vou resolver isso. Né? O resolver eu vou trazer a nossa visão e trazer para essas empresas, cara, esse é o olhar novo. Né? Você vai fazer com que essa pessoa se resigne, né? Isso. Que ela se transforme. Acho que esse é o legal. A gente brinca que é quando a mágica acontece, né? Quando a gente começa ali, aquela pessoa ela tá intolerante, ela não entende. E inclusive, hoje é muito difícil você encontrar alguém que diga, não, eu sou contra a diversidade. Na verdade, todo mundo vai dizer, não, eu sou a favor. Mas, às vezes, parou ali, parou naquilo. E a pessoa ela não se deu ao trabalho nem de refletir o que aquilo significa, né? Então, quando você consegue pegar alguém que parou aí e fazer ela passar por essa reflexão e fazer com que ela chegue à conclusão de que aquilo não pode ser apenas um discurso e de por que aquilo faz sentido e de como colocar aquilo na prática, é muito bacana. É muito bacana. Eu acho que é um pouco a sensação assim de missão cumprida, né?
E é isso, às vezes, né, tem dias que você tá mais disposto, tem dias que você tá menos disposto, né? Tem brigas que você quer comprar, que você não quer, mas eu acho que não dá pra fechar o olho pra nenhuma delas. Então, eterna briga, né? Isso, a briga é eterna, mas ela vale a pena, e eu acho que é isso que alimenta, né? Quando você vê que aquele caso mais difícil, de repente vai te ligar ali e falar assim, pô, olha, hoje eu fiz tal coisa, eu conversei com tal pessoa, que foi uma mudança completa ali da forma de pensar dessa pessoa que está conversando, né, com a gente. Isso. E ela já está disseminando a cultura também. E aí você fala, puxa, aquele tempo que eu gastei ali, não vou nem falar perdi, porque eu não perdi de jeito nenhum, mas aquele tempo que eu gastei, ali. Olha só, né, aonde que isso está refletindo. E é isso que dá força naquele dia que você não está tão disposto. Aquele você dia fala, nublado, né? Eu vou, porque vai valer a pena. E acho que é isso que eu quero trazer para as empresas que estão nos assistindo. Tudo bem se você não faz. Tudo bem se você nunca fez. O que você não pode é, sabendo do que está acontecendo, sabendo dos movimentos, não fazer. E o fazer não quer dizer que você tem que fazer completo. Você pode começar, analisa aí o seu painel social da tua empresa, vê aí o perfil de que você tem, começa a olhar de maneira mais estruturada, né? O que eu costumo provocar é, para os jovens também, não venham enviesados, estejam abertos, se comprometam. Acho que a grande dificuldade hoje das gerações mais jovens é o comprometimento em relação ao que se é proposto. Porque busca-se quero me identificar com o propósito da empresa, mas na hora que eu te peço comprometimento, esse propósito eu não estou adequado a ele. O mundo corporativo, ele não é uma história, né, Chapeuzinho Vermelho bem contado, assim, ele não é um romance, é uma história de dedicação, né, é desafiador o mundo corporativo. Né, e os jovens têm que ter esse entendimento. Podem vir e devem vir cheios de propostas. E querendo mudar o mundo, que é o jovem que muda. Mas olhar para o mais velho, olhar para o mais experiente, te ajuda a entender o tamanho da barreira que você vai querer derrubar. Né? E fico imaginando você com essas 16 unidades, os discursos diversos, você tentar adequar ele ao propósito, à cartilha, né? a mensagem igual para todos, é desafiador, porque depois você multiplica isso pelas empresas associadas naquela região. Sem dúvida. É uma batata quente, né? É um pipinão e sim, cada vitória é comemorada, mas o telefone deve tocar muito, né? Deve ter... Toca, mas eu gosto quando ele toca, porque significa que a minha provocação ali funcionou, né? E assim, quando o telefone toca, se antes ele não tocasse, a pessoa ia conduzir aquilo provavelmente de uma forma que não estaria alinhada ao que a gente tinha imaginado. Então, eu gosto quando o telefone toca, sabe? Tocou é que está acontecendo, né? Exatamente. Loja boa é loja bagunçada, né? Loja arrumadinha, né? Isso. Falando um pouco ainda de Anshan, porque eu acho ela muito referência para buscar essas provocações. Ela podia ser muito corporativista aí, né? Ela podia ter um papel institucional e não se envolver. Quando ela começou a se envolver, por que ela tomou essa atitude de se envolver no sentido de, senhor, a banda toca diferente? Porque é uma postura, não vou falar risco, até porque ela é grande, a do Brasil é a segunda maior do mundo. É a maior. É a maior do mundo. Ela tem esse poder. Fora dos Estados Unidos. Sim, sim. Ela tem esse poder. Mas ela podia ter essa atitude institucionalizada e falar assim, cara, eu vou até aqui. E eu gosto dela porque ela não vai até o aqui, neste tema. Ela fala assim, cara, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. Você quer ajuda? A gente te põe em contato com os craques do mercado. Não, você tem que fazer. Mas isso é uma mudança de postura que é de referência para as empresas, que elas também podem ter respostas institucionais para tudo. Falar da dificuldade de encontrar profissionais, da dificuldade de acessibilidade, da qualificação desses profissionais na diversidade. Ela pode achar diversos temas, mas na hora que ela mergulha para fazer, é que de fato a mágica acontece. Assim. E eu acho muito legal uma instituição tão forte como ela, baixar e falar assim, tem que fazer. Quando foi essa? Foi na decisão da Débora? Isso já vinha há tempos? Eu acho que tinha um movimento que estava incipiente, mas sem dúvida nenhuma a chegada da Débora foi marcante. É uma atitude corajosa.
Corajosa, corajosa. Você vai mexer com big players, né? Você vai mexer com grandes indústrias internacionais, então, multinacionais, então há tempo no país. Exatamente. E assim, tem já... Tô te falando assim, a sua missão não é tão... Você sorri aqui, mas ela não é tão... É uma carga... Eu divido essa missão com muita gente, mas é uma né? carga... Assim, principalmente ali nos comitês, né? A gente tem as pessoas que conduzem isso no dia a dia e que tem esse trabalho, inclusive, de buscar qual é o conteúdo, qual é a pauta da vez, para fomentar, porque os associados, eles esperam encontrar na gente, eles depositam isso na gente. Então, assim, olha, Xan, eu vou fazer na minha empresa o que você me disser que eu tenho que fazer, e como você me disser. Então, a responsabilidade é grande, né? Mas, com relação a esse movimento, a gente tem uma equipe muito preparada para lidar com isso, e que sempre é muito reconhecida pelos associados, né? Eles realmente conseguem superar aí essas expectativas. Mas eu acho que a Débora, quando veio, ela tem uma visão muito voltada e comprometida com a diversidade. Então, não só o fato de ser mulher, mas isso também, sem dúvida nenhuma, né? Ela tem engajamento em grupos, não é um discurso. Ela está na prática já. Ela está na prática, e isso também faz muita diferença, né? Então eu acho que talvez seja por isso também que a gente não parou ali no protocolo, né? Assim, eu cumpri o protocolo, tá tudo bem, ninguém vai poder me criticar por não estar fazendo. Não, eu quero fazer mais, porque eu realmente entendo o quanto isso vai ser importante. E seria muito legal se as associações, as instituições com este peso também tivessem essa prática, essa coragem de praticar, né? E não porque a gente sabe e fica muito nesse papel institucionalizado de vou até aqui, meu protocolo é esse, e fica parado, e que acho que é assim que a gente transforma, né? Porque no fundo a gente tem a lei, mas quem faz na prática, a lei só está aqui, é um papel, né? São as pessoas, são as empresas, são as instituições que vão fazer acontecer, né? Que são as pessoas. Porque o CNPJ não faz nada sozinho, os CPFs que vão fazer. E essa transformação ela é muito positiva. E aí você vê uma instituição como essa, não impondo, acho que a palavra impondo ela não cabe aqui, mas convidando todo mundo a fazer, eu acho que é um grande exemplo para quem está vendo, assistindo a gente aqui, no sentido de, cara, a banda toca e tem que seguir o jogo e não tem volta, né? Não dá pra... Filho, não dá, pode vir chorando, né? Não precisa lá brigar na escola porque o cara te dá um pontapé, né? E eu acho que, inclusive, como um respaldo, né? Então, se tinha alguém lá atrás que dizia assim, cara, será que vale a pena eu embarcar nisso aqui? O que será que isso significa? Será que é uma modinha? Né? O quanto vale a pena? Então, assim, não, peraí, né? Eu acho que você tem uma instituição que tem uma credibilidade, que está dizendo isso para mim, é porque de fato alguém parou para olhar para isso com a atenção que deveria e entendeu que sim, é necessário. É isso aí, né? Quase que um selo. Quase que um selo. Vamos montar o selo, vamos montar o selo. Vamos provar a Débora montar o selo. Isso. Ó, na faculdade você já era assim, você já levantava as causas, você arrumava confusão. Eu sempre gostei de arrumar confusão, viu? Sabe que assim, eu sempre fui muito questionadora e sempre gostei muito de argumentar. Inclusive foi por isso que meu pai, que acendeu a luzinha na minha cabeça e falou, Paula, você tem que ser advogada, né? E ele estava certo, porque eu amo o que eu faço. Mas eu brinco que eu já era muito engajada na diversidade antes de ter essa clareza, sabe? Eu não tinha essa lucidez. Era natural. Era natural, porque pra mim, eu sempre tive muito dentro de mim a questão do senso de justiça. Então qualquer injustiça, qualquer desequilíbrio me incomoda. Isso está diretamente ligado à diversidade. Então eu nunca entendi, por exemplo, por que o relacionamento entre homossexuais é diferente de qualquer outro relacionamento, né? E, por exemplo, na faculdade eu sempre tive muitos amigos homossexuais e eu percebia neles, dentro do direito, né? E uma preocupação. Então assim, eu vou falar, eu não vou falar, não, eu prefiro não falar, eu quero me resguardar. Ser julgado, né? O sofrimento. Isso. E aí eu falava, gente, isso não faz o menor sentido, né? E comprava briga mesmo com eles, inclusive, né? São meus amigos. Quem é amigo fala, né? Quem é amigo fala. Isso, e eu falava, cara, não é isso, né? Você tem que enfrentar isso, né? E você não tá sozinho e tal. Apesar de eu entender que realmente era, né? Eu respeito o momento de cada um também. Mas é o trabalho da empatia.
Isso, exato. Porque... É o que falta, empatia para as causas, né? Muitas vezes. Ó, clica aí que essa ideia é boa, tem empatia, né? Sem dúvida, porque você praticava empatia praticamente o tempo todo. Isso também é muito característico meu, né? E também é uma coisa que pra mim assim não é difícil, é uma coisa que eu faço espontaneamente, então pra mim é fácil. Me perguntaram, eu também respondi exatamente o que você falou, uma mulher falou assim, mas Danilo, você trabalha com diversidade, você não é homossexual, você não tem nenhuma deficiência. Falei, eu sou corintiano, brinquei com ela, talvez. Ela falou assim, mas eu pratico empatia acho que 24 horas do meu tempo. Eu não gosto de desigualdade. Desigualdade não me incomoda demais. Eu não sou o cara que anda na rua e olho a Cracolândia e acho legal e mudo ela de lugar e resolvi o problema. Eu não consigo. Ela ficou olhando pra cá assim, praticar empatia é isso, só que você tem que lutar pra isso, né? E aí dá trabalho, e aí dá... Então, eu entendo muito bem o que você está falando assim, né? E aí, como a gente vai conversando, todo mundo que trabalha nesse meio ou que tem essa paixão por isso, tem esse incômodo, né? Eu acho que sim. E eu acho que o incômodo, ele na verdade vem antes até, talvez, da escolha por trabalhar com isso, né? Eu acho que acaba sendo um movimento natural. Sim, sim. Comigo foi assim, né? Sim. Então, como eu disse, eu nem sabia, mas eu já era muito engajada. E aí isso me levou a começar a estudar, a pesquisar, e aí, claro, né, o que me toca diretamente, né, o tal do meu lugar de fala, é a questão do gênero, né, mas eu sou muito, muito envolvida com tudo que diz respeito à diversidade. Eu realmente faço questão de atuar. Eu provoco o lugar de fala, eu respeito demais, claro que não é indiscutível, mas eu provoco as pessoas que não têm o lugar de fala, de fazer empatia, de sentar no lugar de fala. Com certeza. Porque é só assim que você vai transformar, né? É só assim, porque senão fica muito só no discurso. Eu jamais vou sentir a dor do racismo de um negro, mas eu consigo imaginar o cara às 6 horas da tarde descendo do metrô ou do ônibus e à noite a pessoa andando de calçada. Claro que dá para imaginar, isso é revoltante. Como um ataque a uma mulher, né? O que a gente sabe que existem diversos desrespeito, você tem que se... fazer esse trabalho, você tem que fazer isso. Se você quer ser, na minha opinião, um cidadão do mundo, você tem que ter isso dentro de você, isso não é acessório, né? Isso não pode ser acessório, isso tem que ser uma coisa que tem que vir de você, e por isso que eu comecei brincando dos filhos da educação. Porque quantos casais héteros dizem que são felizes e não são? Outro dia um amigo meu mandou uma foto de um casal hétero com 2 filhos, o casal também, né? O perfeito, né? Um homem e uma mulher, e uma criança e uma... Todo mundo com o iPad no restaurante. Ele bateu na mesa do lado a foto. Falou, ainda não estão conversando nada. E aí romper esses mitos da sociedade, dos padrões pré-estabelecidos é muito difícil na sociedade de hoje. Aí a prática da empatia, ela eu acho que é o principal canal. Ele não é tudo, claro, né? Não Estou simplificando isso, pelo amor de Deus. Mas acho que é o começo, né? Porque se você não conseguir isso, dificilmente você vai avançar, né? Eu percebo assim... Aí você vai querer depois entender o que é viés igual, aí depois você vai mergulhar, aí você vai mergulhar. Se interessar pelo negócio, né? Mas eu acho que assim, muitos dos casos de resistência mesmo, que eu passei até com amigos meus, né? Que realmente não entendiam, falam, não, tal, eu respeito a diferença, mas eu não acho que essa briga é minha, né? E aí você fala, peraí, senta aqui, vamos conversar, olha essa situação aqui, sabe, você leva um caso pra pessoa, e aí você começa a sensibilizar a pessoa para aquilo, e aí ela vai entender que realmente tem alguém ali que está sofrendo, e a partir do momento que ela se coloca, que seja por segundos, naquele lugar, ela vai falar, cara... Eu não posso fechar o olho para isso e fingir que não é comigo. É comigo sim, eu faço parte disso, né? E se eu não tô diretamente ligado a essa situação, pelo menos eu posso atuar de uma forma positiva, tentar fazer a mudança para algo que seja melhor para todo mundo. Que ele mude ele, né? As pequenas mudanças dele já os pequenos milagres, né? Que ele mude ele já é um ganho absurdo. E Danilo, sabe o que eu percebo muito? É que a mudança da pessoa, ela nunca vem sozinha. Por quê? Porque ela tem os amigos dela, ela tem a família dela, ela tem os filhos, ela tem os colegas de trabalho. Ela começa aí. Movimenta, não adianta. Então assim, hoje às vezes
Ela não fica calada depois, né? Ela quer botar pra fora, quer externar. É isso, e ela desenvolve um senso crítico também de ver uma situação e falar assim, opa, isso aqui não cabe, não tá legal. Né? Eu tenho intimidade ali com a pessoa, vou dar um toque e falar, cara, isso aqui tá errado, né? Não tá bacana. E vai alimentando, né? Então... Ó, para você que está se vendo amanhã, no futuro, numa função de head de uma empresa, de uma associação importante, olha o quanto você tem que se resignar, o quanto você tem que adquirir skills, soft skills, né? A competência técnica, ela é uma coisa que você adquire. Né? Você gosta, você vai lá fazer a sua graduação, a sua faculdade, o seu curso técnico, você adquire. Agora o soft skill, que hoje é que as empresas mais procuram nas pessoas, isso vem da sua educação, isso vem do que você gosta de ler, vem dos exemplos que você busca na sua vida. Então essa é uma dica, né? Acho que vale a pena você curtir aqui um exemplo de uma pessoa importante numa cadeira, que trata o tema com tanta leveza, é tão gostoso conversar, que parece fácil. Mas não é ter muita conversa, é muito desenvolvimento interno, é muito como se posicionar, é muito como falar, é como trazer para todo mundo, para que a gente tenha essa clareza no processo. Eu convido vocês a curtir esse aqui, porque é disso que a gente precisa dentro das empresas. A coragem de falar, a coragem de discutir. E quando eu te convidei para falar, naquela nossa conversa primeira que a gente falou dos 100, cara, eu vi uma pessoa com tanta consistência no falar, com tanta preocupação, e eu falei, cara, a gente precisa dar voz para isso. E aí cai com a nossa proposta, que é trazer gente que está fazendo na sua cadeira e transformando. Com certeza você deve ter impactado em diversas vidas. Com certeza, só no fato de impor, de falar, mas um sorrisão, né? Que acho que a gente ganha, né? A gente ganha. O ativismo sorrindo, eu gosto dele, eu não gosto... A gente já falou, quando é embate, a gente bate. Mas o sorrindo a gente transforma. E acho que um dos nossos objetivos aqui é conseguir transformar na informação. Né? Nós estamos caminhando, nosso horário... África, redundante, né? Eu vou falar, né? É redundante. Toda vez que a conversa é boa, o que nós temos que fazer. Manda uma mensagem para quem está assistindo. Fale para nossa câmera da verdade. Aqui vamos para esses jovens, para essas mães que vão educar, para quem quer ser mãe, como educa o seu filho, ou você dentro de uma empresa. Fala o que você quiser falar para os nossos ouvintes aqui. Bacana. Bom, eu acho que a principal mensagem é realmente de se engajar dentro daquilo que você pode fazer, né? Então, se hoje o que você consegue fazer é trabalhar na educação do seu filho, tenha certeza de que isso vai ter um impacto, né? O seu filho tem os amigos, ele vai crescer, ele vai se tornar um homem. E dentro da sua realidade, faça a sua parte, né? Então, se você está numa empresa, mobilize seus colegas, né? De repente você não está sentado à frente de uma função relacionada à diversidade e inclusão, mas não tenha dúvida de que o seu movimento é importante, né? Então acho que é legal a gente trabalhar essa consciência e despertar no outro a tolerância, a necessidade de ser inclusivo, de ser receptivo, de ser acolhedor e de olhar para a dor do outro, que eu acho que é isso que acaba trazendo aí realmente a iniciativa de conduzir isso de uma outra forma. Acho que é mais ou menos isso. Demais. Quando a gente fala de olhar para a dor do outro, né? É um exercício de não egoísmo, né? Né? Um exercício de você sair do seu mundo, ainda mais pós-pandemia, que a gente teve aquele sentimento de... Acho que isso eu vou falar em todas as entrevistas depois da pandemia. Esse sentimento de que a gente é finito, a gente se torna mais egoísta. Natural, sei lá, acho que é natural. Deve ser instintivo. Vou chamar o Cortella aqui, deve ser natural. Né? Pô, eu vou acabar um dia, então deixa eu fazer as coisas que me agradam, que eu gosto, deixa eu cuidar do meu balaio aqui. E a hora que você fala isso, cara, é um exercício difícil, hein? Para os jovens imediatistas, para as empresas que precisam dar resultado, é um exercício legal, é um exercício interessante. Vamos marcar uma conversa depois só para falar de como praticar esse processo de coletivo, né? Somos únicos e no coletivo a gente é mais forte. Né? Como é juntos somos fortes, misturados somos imbatíveis. Né? Muito bacana. É uma brincadeira legal de fazer, né? Acho que quando a gente mistura todo mundo, putz, aí
junta a massa e o concreto fica duro. Exatamente. Paula, obrigado por ter. Imagina. Eu sei que a agenda é super lotada. Obrigado por você ter corrido aqui bater esse papo. E vamos fazer uma segunda rodada. Vamos sempre que você quiser, Danilo. Foi ótimo. Conversar com você é sempre incrível. Eu sempre aprendo muito. Aprendemos. Estou super à disposição. Uma alegria estar aqui. Obrigado. Gente, e até a próxima entrevista. E se curtiram, aperta aí o joinha, ó, e enche de joia. Um abraço para vocês e até a próxima.